E a gente segue agora com a segunda parte da entrevista com o médico sanitarista Mário Roberto Dalpós. Vamos ver. Yasmin, a gente está de volta aqui com o doutor Mário Dalpós, professor de Medicina Social da UERJ, médico sanitarista. Doutor, eu queria começar falando sobre Carnaval, a próxima data festiva aqui no Rio de Janeiro. A gente já sabe que os blocos, como conhecemos, estão cancelados, mas haverá desfile na Marquês de Sapucaí. Qual a sua opinião sobre isso, né? O senhor acha que o pós-Carnaval pode acontecer como está sendo esse pós-Réveillon, um novo boom de casos de Covid-19? É um risco muito grande, pelas características dessa variante, né? Ela tem uma capacidade de disseminação muito maior do que as anteriores, né? Comparável à do sarampo, ao vírus do sarampo, que é muito rápido, né? E mesmo com todas digamos, os protocolos sanitários, como se diz, né? O que está no papel, no decreto, é uma coisa. Na prática, né, é sempre muito difícil manter as pessoas com determinado comportamento em situações como essa. Então, é compreensível o conjunto de interesses que estão colocados aí, né, econômicos, culturais, emprego e tal. Porém, do ponto de vista sanitário e epidemiológico, esses eventos deviam ser evitados a todo custo, né? Assim como deviam ser evitados, devem ser evitados, eventos fechados, bailes em clubes, etc., né? Oportunidades nos quais o vírus pode passar de uma pessoa para outra, não? Na verdade, de uma para entre 10 a 20, né? Então, você tem 1000 pessoas, você vai ter, só fazer a conta, multiplicar isso por 10, você vai ter dessas 1000 pessoas, se tiver uma pessoa que seja contaminada, você vai contaminar 10 a 20 outras, que vão contaminar 10 a 20 outras. Então, rapidamente, ao longo de 4 horas, por exemplo, pode perfeitamente ter aí 200, 400, 500 pessoas contaminadas. Então, qual dessas pessoas vai ter o seu caso agravado ou não? Não dá para saber. Então, é muito arriscado, né, do ponto de vista epidemiológico, sanitário, das condições clínicas de saúde, né? Mas, então, enfim, então acho que esse é um elemento que tinha que estar na mesa. E a minha opinião pessoal, né, eu penso que a Prefeitura e o Estado tinham que ser um pouco mais rígidos em relação a isso, né? Não abolir totalmente todos os eventos, mas criar condições para que a participação das pessoas fosse muito menor, né? Isso, claro, que tem um conflito com a questão econômica, mas essa é a questão que nós temos que, as autoridades têm que decidir, né, e pensar quais são as consequências disso. A principal alegação da Prefeitura para manter, por exemplo, o Carnaval no Sambódromo é que eles conseguem controlar a ida das pessoas, né, testando essas pessoas antes de entrar e pedindo comprovante de vacinação. O senhor acha que ainda assim é um risco? Se a Prefeitura realmente mantiver o Carnaval na Marquês de Sapucaí, o que o senhor acha que poderia ser feito? É restringir a quantidade de pessoas, por exemplo? O que poderia ser? Certamente reduzir a lotação é a primeira coisa a fazer, né? Não é possível de você ter isso. Segundo, quer dizer, criar condições para que efetivamente as pessoas sejam testadas no máximo 24 horas antes. É igual viagem de avião hoje para um outro país, né? A mobilidade, você exige um teste 24 horas antes, né? E ter o distanciamento, entendeu? Quer dizer, digamos, do ponto de vista da tradição do Carnaval, da alegria, enfim, do comportamento de aglomeração, tem que fazer um esforço para mudar isso e para reduzir, pelo menos, né? O que é muito difícil. Por isso, digamos, o alerta de que essas condições são muito difíceis de serem garantidas, muito difíceis. Doutor, nas últimas 2 semanas, principalmente, a gente viu um surto de casos também em navios, né, em cruzeiros. Até pelo menos o dia 21 está proibido. Mas depois disso, né, a expectativa do setor é que os cruzeiros voltem. Os protocolos foram acordados em novembro. Na sua opinião, que protocolos são esses que precisam ser revistos para os tripulantes, para os passageiros viajarem com segurança em um cruzeiro, por exemplo? Eu penso que esse setor econômico
ele, infelizmente, não tem como funcionar nesse momento, né? Porque os navios, desses navios turísticos, o navio, mesmo com capacidade reduzida, tem 1.000 a 2.000 pessoas. Tem navios que são de 5.000 pessoas, né? Todos os ambientes de socialização são ligados ao não uso de máscara. Piscinas, restaurantes, shows, né? Então, as condições de contaminação, né, são as mais propícias para o vírus, para a circulação do vírus, para que ele se expanda, né? Então, não é possível que não há protocolo que dê garantia de 100% nessa situação. Teriam que reduzir de tal maneira a ocupação que, muito provavelmente, criar muitas condições de testagem, etc., que provavelmente economicamente seria inviável. E nesse protocolo eles estão testando 10%. Muito provavelmente o número de casos é maior do que dos números que a gente viu, porque só testaram 10%. E depois testaram as pessoas que ficaram doentes, né? Então, uma amostra de 10%, neste caso, ela se mostrou provavelmente pequena. A amostragem aí teria que ser, no mínimo, provavelmente o dobro, que é uma amostragem estatística que a gente considera razoável. Doutor Mário, recentemente a pneumologista da Fiocruz, a doutora Margarete Dalcomo, publicou um artigo dizendo que a variante Ômicron poderia significar o início do fim da pandemia. Foi esse termo utilizado. Será que a gente pode imaginar aí uma luz no fim do túnel se aproximando da gente? O que a gente pode falar sobre essa questão? Essa é uma discussão teórica bem interessante, né? E a doutora Margarete, ela trouxe uma questão que precisamos todos discutir, né? Todas as epidemias tiveram começo, meio e fim, né? E o vírus tem um ciclo. O que nós não sabemos é qual é o ciclo deste vírus, tá certo, né? As características da variante Ômicron, né, podem nos levar a pensar de que ela pode ser, como ela já não é tão agressiva clinicamente naqueles vacinados, né, ela poderia ter um ciclo de encerramento da pandemia. Essa pandemia vai encerrar em algum momento, né? Então, essa poderia ser essa é uma hipótese, né? Mas, por enquanto, é uma discussão teórica que a Margarete trouxe, que é bastante interessante, né? Mas estamos aí no campo da discussão teórica. Para que isso ocorra, algumas condições são necessárias, né? E ela mesma chama atenção nesse artigo. É a manutenção de algumas dessas, digamos, medidas não farmacológicas, né? Para que a proteção possa se completar, quer dizer, o uso de máscara, manter comportamento que reduza o risco, né? Falamos em distanciamento, mas é basicamente isso. E, obviamente, medidas de higiene pessoal que precisam ser tomadas em relação a mãos, com sabão, álcool gel e tal. Essas são algumas condições, né? Mas a mais importante é que ela fala, quer dizer, é reduzir a desigualdade na vacinação, né? Então, de nada adiantará, quer dizer, um único país, ou alguns poucos países atingirem uma cobertura vacinal, mesmo de 100%, porque parte do mundo estará sendo foco de desenvolvimento de novas variantes, etc. Então, a importância que ela trouxe e chama atenção, e a OMS chama atenção para isso, é preciso reduzir essa desigualdade na cobertura vacinal. Vacinação sempre o melhor caminho, né, doutor? Muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço, espero que o programa tenha, enfim, cumpra aí o seu objetivo e não só de esclarecimento, mas de trazer elementos para o debate. Yasmin, eu volto com você aí no estúdio.